Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do Laboratório de Eletrônica. Nessa videoaula eu vou mostrar para você como que funciona um circuito dobrador de tensão baseado no famoso 555. O objetivo de um circuito dobrador de tensão é oferecer em sua saída uma tensão que seja duas vezes maior, uma tensão contínua, que seja duas vezes maior do que aquela apresentada em sua entrada. Esse circuito é baseado no 555, configurado no seu modo astável, ou seja, ele é um oscilador que gera em sua saída uma onda quadrada com uma frequência determinada pelos valores do resistor R1, do resistor R2 e do capacitor C4. Esses valores que eu defini para esses componentes fazem com que a onda quadrada gerada na saída do 555 tenha aproximadamente 2 kHz. Vamos dar uma olhada no formato dessa onda rodando o simulador e observando a onda. Deixa eu aumentar o zoom para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui é possível visualizar a onda quadrada. Note que o pico dessa onda, o nível lógico alto dessa onda quadrada, tem 5 volts, e esse valor existe por conta da fonte de alimentação que está sendo utilizada. Perceba que aqui eu configurei uma fonte com 5 volts, coloquei um label nela chamado VCC e estou alimentando o 555 justamente com o valor dessa fonte utilizando o label VCC. Note que no começo da forma de onda ela está um pouco distorcida, porque esse aqui é o regime transitório, o circuito ainda está se estabilizando, mas que depois de um tempo a onda fica perfeitamente quadrada. Esse sinal gerado pelo 555, ele vai ser injetado na entrada do circuito dobrador de tensão, que é esse aqui, formado por 2 diodos e 2 capacitores. Tanto o valor da frequência do oscilador quanto os valores dos capacitores não são valores críticos. Por 555, em modo astável, frequências entre 1 e 3 Hz já são suficientes. Eu configurei aqui para 2 kHz, desculpa. Frequências entre 1 kHz e 3 kHz são suficientes. Eu configurei esse circuito para 2 kHz. É fácil verificar isso utilizando alguns cursores. Aqui na nossa forma de onda, eu vou colocar o cursor no começo da onda, no começo do período, e vou colocar outro cursor no final do período. Você pode observar aqui que a frequência do sinal é de aproximadamente 2 kHz. E para os capacitores, os valores também não são críticos, os valores de capacitância. Valores entre 10 e 30 microfarads são suficientes. O que é crítico aqui é a tensão de trabalho dos capacitores, principalmente do capacitor C1. A tensão duplicada, que será obtida aqui na saída, ela será obtida por meio do capacitor C1. Então é preciso que a tensão de trabalho desse capacitor seja no mínimo igual à tensão que aparecerá na saída. Nesse caso, como teremos 10 volts contínuos na saída do dobrador de tensão, o capacitor C1 deve ter no mínimo uma tensão de trabalho de 10 volts. Para trabalhar com segurança, o ideal é que dobre esse valor de tensão de trabalho. Então um capacitor que trabalha com aproximadamente 20 volts já vai ser suficiente. Então voltando. A onda quadrada que é gerada pelo 555 é injetada aqui no dobrador de tensão. E vamos ver o que acontece com esse sinal. No momento em que o circuito é acionado, vamos supor que a onda quadrada esteja com nível lógico baixo, esteja com 0 volts. Então aqui existirá 0 volts e o capacitor C1 será imediatamente carregado. Note que a tensão, a fonte de alimentação, está sendo injetada aqui no diodo D1, e quando o circuito é acionado, o capacitor C1 se carrega instantaneamente para o valor da fonte, 5 volts. E tendo 0 volts aqui nesse terminal do capacitor C2, ele também se carregará por meio do diodo D1. Então o capacitor C2 também apresentará 5 volts.
Eu não estou considerando as quedas de tensões nos diodos, eu estou considerando, por enquanto, que são diodos ideais. Então, na prática, existiria um pouco menos do que 5 volts aqui e um pouco menos do que 5 volts aqui por conta dessas quedas de tensões. Mas para facilitar a explicação, vamos desconsiderar isso e depois a gente fala um pouquinho sobre o efeito dessa queda de tensão na forma de onda que aparecerá aqui embaixo. Então, ao acionar o circuito, o capacitor C1 se carrega, o capacitor C2 se carrega. Depois de um tempo, a forma de onda aqui, o sinal, atinge a sua borda de subida e aqui na entrada do capacitor C2 aparecerá 1 volt. Na verdade, nível lógico 1 e 5 volts, nível lógico alto com 5 volts. Tendo 5 volts aqui e 5 volts do outro lado fornecidos pela fonte de alimentação, a diferença de potencial no capacitor será nula. Então ele vai parar de se carregar e passará a se descarregar por meio do diodo D2 em direção ao capacitor C1. Só que no capacitor C1 já existiam 5 volts por conta da tensão da fonte de alimentação que o carregou. Agora, os 5 volts que estão presentes aqui serão somados aos 5 volts que estão presentes no C2, porque agora o C2 está se descarregando por meio do diodo D2. Então, no capacitor C1 aparecerão 10 volts. E é justamente esse valor de tensão que é obtido na saída do circuito. Depois de um tempo que a onda está com nível lógico alto com 5 volts, a borda de descida é atingida e aqui volta a ter 0 volts. Com isso, o capacitor C2 passa a ser carregado novamente, porque existirão 5 volts nesse terminal e 0 volts nesse. Então, ele começa a se carregar. Até que uma nova borda de descida é atingida e o capacitor C2 volta a se descarregar por meio do capacitor C1. Se descarregar no capacitor C1, fazendo com que a tensão no capacitor C1 mantenha-se em aproximadamente 10 volts. E é possível observar isso por meio da forma de onda que aparece na saída do circuito. Eu vou mudar a cor dessa forma de onda para ficar mais fácil visualizá-la. Deixa eu colocar vermelho para facilitar. Então está aqui. Logo que o circuito é acionado, lembra que eu falei que o capacitor C1 é imediatamente carregado e ele tem 5 volts nele. Ele apresenta 5 volts sobre ele. Depois de um tempo, a borda de subida da onda quadrada é atingida e a tensão que estava no capacitor C2 é somada à tensão existente no capacitor C1. Então, o C1 passa a ter um pouco mais de tensão armazenada. Note que a cada borda de subida, o capacitor C1 vai se carregando até que ele atinge um nível estável de tensão de aproximadamente 8,68 volts. Fique com os olhos nesse ponto onde eu estou com o cursor do mouse e observe que ali tem 8,7 volts, que é o sinal, o valor da tensão que existe na saída do dobrador de tensão. Por que não é exatamente 10 volts? Porque tem as quedas de tensões nos diodos, as perdas existentes no circuito, mas note que é aproximadamente, o que tem na saída é aproximadamente 10 volts, são quase 10 volts. 8,7 é um bom dobrador de tensão. Na entrada do circuito existia uma tensão oscilante, cujo valor máximo, o valor de pico, era de 5 volts, e agora na saída do circuito existe uma tensão contínua de aproximadamente 10 volts. Então esse é o dobrador de tensão. É importante notar que esse circuito não faz mágica. Pelo princípio da conservação de energia, se a gente dobra a tensão do circuito, a corrente, a potência que ele pode operar cai pela metade. Então a gente ganha em tensão, só que perde em corrente. Então as potências que podem ser conectadas aqui na saída do circuito são potências pequenas, de aproximadamente 50 mA. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.